No meio de uma festa repleta de aparências, ela preferiu conversar com as flores. Foi quando ele apareceu, intrigado por sua delicadeza silenciosa, e a chamou para dançar. Um toque, um sorriso, e o mundo ao redor pareceu desaparecer. Ela ainda não sabia, mas aquele encontro inocente despertaria desejos jamais vividos. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Lembre de nos contar de onde está assistindo. Marina nunca soube o que era ser o centro de uma história. Cresceu acostumada a observar os outros brilharem, encontrando refúgio nos detalhes silenciosos das coisas simples. O som da chuva batendo nas folhas das mangueiras, o cheiro de terra molhada do cerrado, o prazer de ver uma orquídea florescer no quintal de sua casa em Pirenópolis. A natureza era o seu espelho, discreta, paciente e cheia de vida escondida sob a superfície. Aos 25 anos, vivia uma existência meticulosa e calma na pequena cidade histórica de Goiás, cercada pelas serras e pelo cerrado exuberante. Sua rotina era marcada por sonhos adiados e uma pureza rara, não apenas física, mas emocional. Era virgem, e não por medo do corpo, mas por nunca ter conhecido um amor que a fizesse florescer como as plantas que tanto admirava. O quintal da antiga casa colonial onde crescera era seu laboratório particular. Ali, entre jabuticabeiras, ipês e samambaias, Marina descobrira sua vocação. Arquiteta paisagista, formada com distinção pela Universidade Federal de Goiás. Porém, seu talento permanecia escondido, limitado aos pequenos projetos para vizinhos e amigos da família, enquanto sua irmã mais velha, Fernanda, brilhava como advogada corporativa em São Paulo. Na noite do casamento de Fernanda, Marina sentiu-se deslocada. A cerimônia acontecia num resort de luxo em Campos do Jordão, repleto de executivos, políticos e celebridades. De vestido simples, cor de jade e sorriso contido, ela observava tudo com o olhar de quem se acostumou a estar à margem. Preferia estar no jardim, admirando as hortênsias e camélias que adornavam os canteiros perfeitamente simétricos. "Você deve ser a irmã da noiva", disse uma voz grave atrás dela, enquanto Marina contemplava uma camélia particularmente bela. Consegui perceber pelo modo como olha para as flores, como se enxergasse algo que ninguém mais vê. Marina virou-se, encontrando um homem alto, de ombros largos e olhar intenso. Vestia um terno azul marinho que realçava sua pele morena e tinha um sorriso discreto nos lábios. "Rafael Mendes", apresentou-se ele estendendo a mão, "amigo da família do noivo." "Marina Almeida", respondeu ela, sentindo o rosto corar. "E sim, sou irmã da Fernanda." Rafael Mendes. O nome era familiar. Marina já ouvira sua irmã mencionar aquele empresário que transformava empresas falidas em sucesso, dono de uma fortuna considerável e de uma reputação de homem reservado e exigente. "Dance comigo", convidou ele, depois de alguns minutos de conversa sobre o jardim do resort. "Um passo, um olhar, e talvez você nunca mais queira parar." Havia algo magnético naquele homem, uma intensidade contida que a atraía como um ímã. Marina hesitou, mas aceitou. Na pista de dança, envolvida pelos braços fortes dele, sentiu-se estranhamente protegida. Rafael conduzia cada passo com segurança, mas também com um respeito que Marina não esperava de alguém tão poderoso. "Você não pertence a este mundo, não é?" perguntou ele com um sorriso compreensivo. "Preferiria estar em algum lugar mais calmo, talvez?" "É tão óbvio assim?" perguntou ela, surpresa com a percepção dele. "Para mim, sim. Também não me sinto totalmente confortável aqui. Estou cansado de superficialidades." Por um instante, Marina sentiu que aquele homem enxergava além da sua timidez, além da sua simplicidade. Ele a via, realmente a via. E naquele momento, pela primeira vez, ela não se sentiu invisível. Quando a festa terminou, Rafael se despediu com um beijo suave na mão dela, um gesto antiquado que a fez sorrir. "Foi um prazer conhecê-la, Marina Almeida. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente." Marina retornou a Pirenópolis convencida de que jamais veria Rafael Mendes novamente. São Paulo e sua vida estavam a mundos de distância da tranquilidade do interior goiano. Voltou à sua rotina de projetos pequenos e aulas ocasionais no curso técnico de jardinagem da cidade,
tentando ignorar a sensação de que algo havia mudado dentro dela após aquela noite. 2 semanas depois, um e-mail chegou à sua caixa de entrada. O remetente, R. Mendes Incorporações. O assunto, proposta de trabalho. Prezada senhorita Almeida, após nossa breve conversa em Campos do Jordão, pesquisei sobre seu trabalho e fiquei impressionado com seu portfólio digital. Estou procurando uma arquiteta paisagista para um projeto especial no rooftop da nova sede da minha empresa em São Paulo. Gostaria de convidá-la para uma reunião na próxima semana para discutirmos detalhes. Atenciosamente, Rafael Mendes. Marina releu o e-mail 5 vezes, incapaz de acreditar. Seu portfólio digital era modesto, criado mais por insistência de uma amiga do que por ambição própria. Como Rafael Mendes o encontrara? Por que alguém como ele se interessaria por seu trabalho quando poderia contratar os melhores profissionais do país? Após 2 dias de hesitação e uma conversa com os pais, que a encorajaram entusiasticamente, Marina respondeu aceitando o convite. O reencontro aconteceu numa cafeteria charmosa no Jardim Paulista, um oásis de tranquilidade em meio ao caos paulistano. Ele, elegante, de camisa branca aberta no colarinho e jeans escuro. Ela, nervosa, tentando disfarçar o tremor nas mãos, vestindo um vestido simples de algodão estampado com pequenas folhas verdes. Obrigado por vir, disse Rafael, levantando-se para cumprimentá-la. Espero não ter sido muito abrupto com meu convite. Confesso que fiquei surpresa, respondeu ela, sentando-se. Existem arquitetos paisagistas muito mais experientes em São Paulo, mas nenhum com o seu olhar. Vi como você observava as camélias naquela noite, como se conversasse silenciosamente com elas. É esse olhar que quero para o meu projeto. Rafael explicou que sua empresa, especializada em revitalização de empresas em dificuldades, estava construindo uma nova sede no coração financeiro de São Paulo. Um edifício de linhas contemporâneas, todo em vidro e concreto. Quero um terraço que seja um contraponto a toda essa dureza, explicou, mostrando fotos do espaço no tablet. Um lugar que traga vida ao concreto, que faça as pessoas respirarem melhor, pensarem melhor. Entende o que quero dizer? Marina entendia perfeitamente. Enquanto ele falava, ideias já começavam a florescer em sua mente. Espécies nativas do Cerrado e da Mata Atlântica que poderiam se adaptar ao ambiente urbano, sistemas de captação de água da chuva, jardins verticais nas paredes internas. Seria um desafio criar um ecossistema funcional nesse ambiente, comentou ela, pegando um guardanapo e fazendo um esboço rápido. Mas acho que podemos conseguir algo extraordinário se... Marina parou, percebendo que estava se deixando levar pelo entusiasmo. Desculpe, estou me adiantando. Rafael sorriu, encantado com o brilho nos olhos dela. Não se desculpe, é exatamente esse entusiasmo que procuro. Antes que Marina percebesse, estava aceitando o trabalho. O projeto duraria 6 meses, e ela precisaria se mudar temporariamente para São Paulo. Rafael ofereceu um apartamento no mesmo bairro do escritório, parte do pacote de contratação. Quero que você tenha liberdade total para criar, disse ele. Orçamento não é problema, o que importa é o resultado. Marina deixou a cafeteria com a cabeça girando. Estava prestes a embarcar na maior oportunidade de sua vida profissional, trabalhando diretamente com um dos empresários mais poderosos do país. Mas o que a deixava verdadeiramente inquieta não era o desafio profissional, era a forma como seu coração acelerava quando Rafael Mendes sorria. Ao retornar para Pirenópolis, Marina encontrou os pais na varanda da casa de pedra e madeira onde crescera. João e Margarida Almeida ouviam música clássica enquanto bebericavam chá de camomila, um ritual noturno que mantinham há décadas. Professores aposentados haviam criado as filhas com valores sólidos e um profundo respeito pela natureza e pelos livros. E então, perguntou João, ajustando os óculos, como foi o encontro com o empresário? Marina respirou fundo antes de responder. Eu aceitei o trabalho, pai. Vou me mudar para São Paulo por 6 meses. O rosto de Margarida se iluminou. Finalmente o mundo vai conhecer seu talento, minha filha. Não é tão simples assim, mãe, hesitou Marina. Há algo nesse homem, nesse Rafael Mendes, algo que me intriga, me atrai e me assusta ao mesmo tempo. João sorriu compreensivo. O medo faz parte de todas as grandes jornadas, filha. Seja do medo das alturas de quem escala montanhas,
seja do medo de se apaixonar. Marina corou intensamente. Quem falou em se apaixonar? É apenas um projeto profissional. Seus pais trocaram olhares cúmplices, mas nada disseram. Conheciam bem demais a filha mais nova para insistir. Marina sempre fora como um ipê. Precisava de tempo para florescer, mas quando o fazia era de tirar o fôlego. 2 semanas depois, Marina chegava a São Paulo com 2 malas, uma com roupas e outra repleta de livros sobre botânica urbana e paisagismo sustentável. O apartamento que Rafael disponibilizara era surpreendentemente aconchegante para um imóvel corporativo. Um loft espaçoso com grandes janelas que permitiam a entrada generosa de luz, paredes em tons claros e, para sua surpresa, várias plantas já instaladas em pontos estratégicos. Sobre a mesa de jantar, encontrou um cartão manuscrito. Bem-vinda a São Paulo. Espero que se sinta em casa. As plantas são apenas um começo. Sei que logo você transformará este espaço assim como transformará nossa sede. Amanhã às 9h, meu motorista a levará para conhecer o terraço. Descanse bem. Rafael. Marina sentou-se na poltrona junto à janela, contemplando as luzes da cidade que se acendiam à medida que o sol se punha. São Paulo, a megalópole de concreto, tão diferente do seu pacato Pirenópolis. O medo e a excitação se misturavam em seu peito. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. Era sua irmã, Fernanda. Então é verdade? Perguntou Fernanda, sem sequer cumprimentá-la. Você está realmente trabalhando para Rafael Mendes? Como soube disso? São Paulo é menor do que parece, maninha, especialmente nos círculos corporativos. Mendes é um homem poderoso, e você é... bem você. O que quer dizer com isso? Perguntou Marina, sentindo um nó se formar em sua garganta. Nada, nada, desconversou Fernanda. Só me pergunto o que ele realmente quer com você. Rafael Mendes não faz nada sem segundas intenções. Acredite em mim. Marina tentou ignorar o comentário, mas as palavras da irmã plantaram uma semente de dúvida. Será que Rafael tinha outros motivos para contratá-la, além de seu talento profissional? A resposta começou a se delinear na manhã seguinte, quando conheceu o terraço da nova sede da R. Mendes Incorporações. Era um espaço impressionante, 500 metros quadrados no topo de um edifício de 30 andares, com vista panorâmica para o Parque Ibirapuera de um lado e para o Pico do Jaraguá do outro. Rafael a aguardava lá em cima, as mãos nos bolsos da calça social escura, os cabelos negros ligeiramente despenteados pelo vento. E então? Perguntou ele, com um sorriso ansioso que o fazia parecer quase um menino. O que acha? Marina percorreu o espaço lentamente, sentindo a brisa, observando o movimento do sol, tocando o concreto ainda nu. Tem potencial, respondeu finalmente. Mas precisarei de total liberdade criativa. Já disse que é toda sua, garantiu Rafael aproximando-se. Este lugar precisa de alma, Marina, e acho que só você pode dá-la a ele. Por um instante ficaram muito próximos, os olhares presos um no outro. Marina sentiu o coração acelerar, e Rafael pareceu perceber o efeito que causava nela, pois recuou discretamente. Você terá uma equipe à sua disposição, disse ele, voltando ao tom profissional. E acesso irrestrito a este espaço e aos recursos da empresa. Minha única condição é que você me permita acompanhar o processo de perto. Por quê? Perguntou Marina, intrigada. Rafael hesitou antes de responder, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Digamos que eu também preciso aprender a cultivar certas coisas, Marina, e acho que você pode me ensinar. Naquele momento, Marina percebeu que havia muito mais naquele projeto do que a simples criação de um jardim corporativo. O que começava ali, naquele terraço a 30 andares do solo, era algo que mudaria para sempre o curso de sua vida. E ela ainda não sabia, também a de Rafael Mendes. Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Nos dias que se seguiram, Marina mergulhou de cabeça no projeto. Seu escritório temporário, localizado no andar logo abaixo do terraço, tornou-se uma extensão de si mesma. As paredes rapidamente se cobriram de esboços, amostras de plantas, esquemas de irrigação e estudos de solo. A equipe designada por Rafael a tratava com um respeito que ela nunca experimentara antes, e suas ideias, por mais ousadas que fossem,
eram recebidas com entusiasmo. Um sistema completo de captação de água da chuva? Questionou Hélio, o engenheiro ambiental, examinando seus desenhos. Isso vai dobrar nosso orçamento inicial, Marina. E reduzir pela metade o consumo de água do edifício, respondeu ela sem hesitar. Além de criar um microclima único no terraço. Rafael disse que orçamento não era problema. Se o chefe aprovou, Hélio deu de ombros, mas sorria. Todos na equipe estavam começando a se contagiar pelo entusiasmo de Marina. As visitas de Rafael ao escritório dela se tornaram frequentes. No início, eram breves e formais, mas logo evoluíram para longas conversas que ultrapassavam o escopo do projeto. Ele a observava trabalhar com uma mistura de admiração e curiosidade, fazendo perguntas sobre cada planta, cada decisão de design. Por que escolheu ipês para as extremidades norte e sul? Perguntou certa tarde, enquanto examinavam a maquete do jardim. Porque são árvores resilientes, explicou Marina, os olhos brilhando de paixão pelo assunto. Adaptam-se a condições difíceis e, quando florescem, transformam completamente o ambiente ao redor. São como certas pessoas, parecem discretas a maior parte do tempo, mas carregam uma beleza extraordinária, esperando o momento certo para se revelar. Rafael a fitou intensamente. Pessoas como você, Marina. Ela desviou o olhar, sentindo o rosto queimar. Não me considero particularmente extraordinária. Então ainda não se viu pelos olhos certos, respondeu ele suavemente. O tom pessoal que a conversa tomava assustou Marina. Ela rapidamente mudou de assunto, mostrando os planos para o sistema de irrigação automatizado. Rafael percebeu seu recuo, mas não insistiu. Havia algo na timidez dela que o encantava. Era tão diferente das mulheres seguras e assertivas com quem geralmente se relacionava. À medida que as semanas passavam, Marina começou a notar as mudanças sutis no comportamento de Rafael. O empresário implacável descrito nas revistas de negócios parecia dar lugar a um homem mais relaxado, mais acessível. Ele passou a aparecer no escritório vestindo jeans e camisetas simples em vez dos ternos impecáveis. Trazia café para ela nas manhãs frias de São Paulo. Interessava-se genuinamente pelas histórias que ela contava sobre sua infância em Pirenópolis. Você nunca fala sobre sua família, observou Marina, enquanto almoçavam juntos na pequena sala de refeições anexa ao terraço. Rafael hesitou, o garfo suspenso no ar. Não há muito o que dizer. Meus pais morreram em um acidente quando eu tinha 19 anos. Fui criado por uma tia que também já se foi. Não tenho irmãos. Marina sentiu uma onda de compaixão. Sinto muito. Deve ter sido difícil. Foi, admitiu ele com um sorriso triste. Mas me fez quem sou hoje. Aprendi a confiar apenas em mim mesmo, a construir meu próprio caminho e a não deixar ninguém se aproximar demais, completou Marina, percebendo a solidão por trás do sucesso dele. Rafael a olhou, surpreso com sua percepção. Você tem o dom de enxergar além da superfície, não é? Talvez seja porque passo muito tempo observando o que cresce silenciosamente sob a terra, respondeu ela sorrindo. Aquela conversa marcou uma virada na relação deles. Rafael começou a convidar Marina para jantares que nada tinham a ver com o projeto, primeiro em restaurantes sofisticados, depois em lugares mais íntimos e despretensiosos, onde podiam conversar por horas sem serem incomodados. Ele a levou a exposições de arte botânica no Parque Ibirapuera, a concertos no Teatro Municipal, a caminhadas no Jardim Botânico. Marina se sentia florescer na presença dele, descobrindo uma confiança que não sabia possuir. Rafael, por sua vez, parecia rejuvenescer ao lado dela, redescobrindo o prazer das coisas simples, o sabor de uma fruta colhida diretamente do pé, o silêncio contemplativo de uma biblioteca, a beleza de um pôr-do-sol visto do alto de um edifício. Você está mudando minha vida, confessou ele numa noite em que jantavam no apartamento dela, após um longo dia de trabalho no terraço. Antes de você, eu vivia numa eterna corrida, sempre buscando o próximo sucesso, a próxima aquisição. Agora, pela primeira vez, estou aprendendo a parar e simplesmente existir. Marina sorriu, servindo mais vinho a ele. E você está expandindo meus horizontes. Nunca imaginei que pudesse me sentir tão à vontade na cidade grande. Sempre achei que era pequena demais para espaços tão vastos. Você não é pequena, Marina.
O mundo é que era pequeno demais para conter tudo o que você tem a oferecer. Ele a fitou com tal intensidade que Marina sentiu o ar faltar. O silêncio entre eles estava carregado de uma tensão que ambos reconheciam, mas não ousavam nomear. Foi Rafael quem deu o primeiro passo. Lentamente, como se temesse assustá-la, estendeu a mão e tocou o rosto dela, um toque tão leve quanto o roçar de uma pétala. "Posso?" perguntou ele num sussurro. Marina respondeu inclinando-se na direção dele, permitindo que seus lábios se encontrassem em um beijo suave, hesitante, que rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Quando se separaram, ambos ofegantes, ela viu no olhar dele uma vulnerabilidade que contrastava com sua imagem pública de homem inabalável. "Isso é loucura", murmurou ela, ainda sentindo o gosto dele em seus lábios. "Sou sua funcionária. Estamos no meio de um projeto importante." "Isso é o que estive esperando a vida inteira sem saber", respondeu Rafael, segurando as mãos dela entre as suas. "E o projeto é apenas o começo do que podemos construir juntos, Marina." A noite terminou com promessas sussurradas e mais beijos, mas nada além disso. Rafael respeitou o ritmo dela, compreendendo instintivamente que Marina não era o tipo de mulher que se entregava facilmente, não por medo ou insegurança, mas por uma escolha consciente de valorizar cada momento, cada passo. Na manhã seguinte, ao chegar ao escritório, Marina encontrou um único IP amarelo em miniatura sobre sua mesa, acompanhado de um cartão com a caligrafia já familiar. "Para que você lembre que algumas coisas só florescem quando chega o momento certo. Sem pressa. R." O gesto a emocionou mais do que qualquer joia ou presente luxuoso poderia. Era uma prova de que ele realmente a entendia. Respeitava seu tempo, seus valores. No entanto, nem tudo eram flores. Enquanto o relacionamento deles florescia, discreto como uma semente germinando, os primeiros sinais de resistência começaram a surgir. Fernanda apareceu sem aviso no escritório de Marina, fingindo uma visita casual que rapidamente se transformou em um interrogatório. "Então os rumores são verdadeiros", comentou, examinando criticamente os desenhos nas paredes. "Você e Rafael Mendes estão próximos." "Estamos trabalhando juntos, Fernanda. É natural que haja proximidade." "Trabalho, claro", respondeu a irmã com um sorriso cético. "Olha, não me entenda mal. Rafael é um partido e tanto, e estaria mentindo se dissesse que nunca sonhei em atrair a atenção dele. Só me preocupo com você, maninha. Homens como ele não se apaixonam por mulheres como nós." "Como nós", repetiu Marina, sentindo a irritação crescer. "O que quer dizer com isso?" "Simples, sem sofisticação, do interior. Somos projetos temporários para eles, Marina. Diversões exóticas antes de voltarem para mulheres do seu próprio mundo." As palavras de Fernanda, por mais cruéis que fossem, plantaram sementes de dúvida no coração de Marina. Seria ela apenas uma novidade interessante para Rafael? Um caso passageiro antes que ele voltasse aos seus relacionamentos com mulheres do mundo corporativo? Seus temores pareceram se confirmar no dia seguinte, quando, ao chegar mais cedo ao trabalho, surpreendeu uma conversa entre Marcelo Vieira, o sócio de Rafael, e Tânia, a secretária executiva. "É só uma fase", dizia Marcelo, em tom de desdém. "Rafael sempre teve esse lado romântico que tenta esconder. Lembra daquela artista plástica há 2 anos? Era a mesma história. Fascínio pela autenticidade, pela pureza, blá blá blá. Em 2 meses estava tudo acabado e ele voltou a ser o velho Rafael focado e implacável. Mas ele parece diferente desta vez", argumentou Tânia. "Nunca o vi cancelar reuniões para passar tempo com uma mulher. É o charme da novidade. Ele está entediado, só isso. Quando a fase passar, a garota voltará para o interior e teremos o Rafael de volta." Marina recuou silenciosamente, o coração apertado. Não queria acreditar nas palavras de Marcelo, mas elas faziam eco às de Fernanda. Será que estava sendo ingênua? Será que estava lendo sinais errados, vendo profundidade onde só havia interesse passageiro? O golpe final veio 3 dias depois, quando Marina encontrou uma mulher elegante esperando no terraço, observando criticamente as obras já iniciadas. Alta, de cabelos loiros perfeitamente arrumados e traje executivo impecável, ela examinava as plantas recém-chegadas com uma expressão de desdém. "Posso ajudar?"
Perguntou Marina, aproximando-se. A mulher virou-se, analisando-a dos pés à cabeça com olhos frios. Você deve ser a paisagista. Sou Helena Monteiro, membro do Conselho Administrativo e amiga pessoal de Rafael. O modo como enfatizou amiga pessoal deixou clara a natureza do relacionamento. Marina sentiu um nó se formar em sua garganta. Rafael não mencionou que viria uma visita oficial hoje. Não é oficial, respondeu Helena com um sorriso calculado. Rafael e eu temos uma longa história juntos. Conheço-o melhor que ninguém, inclusive seus padrões temporários de comportamento. Cada palavra era uma flecha precisa, atingindo Marina exatamente onde mais doía. Helena continuou implacável. Ele sempre faz isso, sabia? Encontra alguma alma genuína, alguém que representa tudo o que ele acha que perdeu ao se tornar o homem que é hoje. Investe tempo, atenção, talvez até acredite momentaneamente que encontrou algo real. Mas no fim, sempre volta para onde pertence. Para pessoas que compreendem seu mundo. Acho que está excedendo os limites, senhora Monteiro, respondeu Marina, lutando para manter a compostura. Se veio inspecionar o projeto, posso mostrar os detalhes técnicos. Se veio para outra coisa, temo não poder ajudá-la. Helena sorriu, aparentemente satisfeita com o efeito de suas palavras. Não se preocupe, querida. Só vim ver com meus próprios olhos o novo projeto de Rafael. Confesso que esperava algo mais excepcional. Quando Helena saiu, Marina sentou-se em um dos bancos de madeira recém-instalados, tentando controlar o tremor nas mãos. Não queria chorar. Não ali. Não por causa de insinuações maldosas, mas o medo já estava instalado em seu coração. O medo de estar vivendo uma ilusão, de ser apenas uma curiosidade passageira na vida de Rafael. Por 2 dias, evitou-o, alegando excesso de trabalho. Quando não podia fugir de reuniões com ele, mantinha uma postura estritamente profissional, ignorando os olhares confusos e magoados que ele lhe lançava. Na tarde do 3º dia, Rafael apareceu em seu apartamento sem aviso prévio. Quando Marina abriu a porta, encontrou-o com uma expressão preocupada, os cabelos desalinhados como se tivesse passado as mãos por eles repetidamente. O que está acontecendo, Marina? Por que está me evitando? Ela hesitou, mas decidiu que merecia honestidade. Conheci Helena Monteiro. O rosto de Rafael se contraiu numa expressão de compreensão dolorosa. O que ela disse? O suficiente para me fazer questionar o que estou fazendo aqui. O que somos, Rafael, se sou apenas um projeto temporário para você? Ele deu um passo à frente, mas respeitou o espaço dela, não tocando-a. Helena e eu tivemos um relacionamento há 3 anos. Foi breve e terminou mal. Ela não lidou bem com o fim. E a artista plástica de 2 anos atrás? Perguntou Marina, as palavras de Marcelo ainda ecoando em sua mente. Também foi uma fase, um fascínio passageiro pela autenticidade? Rafael fechou os olhos por um instante, visivelmente atingido pela pergunta. Vejo que ouviu mais do que apenas Helena. Sim, houve uma artista, Sofia. E não foi apenas um fascínio. Foi real, mas ambos queríamos coisas diferentes da vida. Ela queria viajar o mundo. Eu precisava ficar. Nos separamos por escolha mútua, sem mágoas. E eu? O que sou para você, Rafael? Outra curiosidade exótica antes de voltar para o seu mundo. Rafael deu mais um passo à frente, agora tão próximo que Marina podia sentir o calor de seu corpo. Você não é um projeto, uma fase ou uma curiosidade, Marina. Você é um acontecimento na minha vida. Algo que não planejei, não procurei, mas que mudou tudo. Pela primeira vez, estou respirando de verdade. A sinceridade em sua voz era palpável. Marina queria acreditar desesperadamente, mas o medo, o velho medo de não ser suficiente, de ser deixada para trás, ainda a mantinha presa. Tenho medo, confessou finalmente. Medo de me entregar a isso e descobrir que você vai se cansar de mim, da minha simplicidade, da minha inexperiência. Seu mundo é tão diferente do meu, Rafael. Ele pegou as mãos dela entre as suas, olhando-a diretamente nos olhos. Eu também tenho medo, Marina. Medo de que você perceba que não sou o homem que aparento ser, que por trás do sucesso e do poder há alguém quebrado, alguém que se esqueceu de como confiar, como amar.
mas estou disposto a arriscar porque, pela primeira vez em anos, sinto que encontrei algo verdadeiro. Naquele momento algo se rompeu dentro de Marina. A barreira que a protegia, o muro que construíra ao redor do coração. Com lágrimas nos olhos, ela se aproximou e beijou-o. Não com a hesitação dos primeiros beijos, mas com uma entrega que surpreendeu a ambos. Aquela noite marcou uma nova fase no relacionamento de Marina e Rafael. Não houve pressa, não houve urgência, apenas a descoberta lenta e cuidadosa de dois corpos, duas almas que se reconheciam. Para Marina, entregar-se a Rafael foi como finalmente florescer após uma longa espera. Para ele, foi redescobrir a ternura que pensara ter perdido nos anos de batalhas corporativas. "Você está bem?" sussurrou ele, acariciando os cabelos dela enquanto repousavam entre os lençóis. Marina sorriu, aninhando-se contra o peito dele. "Nunca estive melhor. Valeu a pena esperar pelo momento certo." Rafael beijou-lhe a testa com reverência. "Obrigado por confiar em mim." Na manhã seguinte, acordaram com os primeiros raios de sol filtrando-se pelas cortinas entreabertas. Marina observou o rosto de Rafael adormecido, as linhas de expressão suavizadas pelo sono, e sentiu uma onda de amor tão intensa que quase doía. Este homem, este poderoso empresário temido no mundo dos negócios, parecia quase vulnerável em seu sono, como se finalmente pudesse baixar todas as defesas. Nos dias que se seguiram, encontraram um ritmo que funcionava para ambos. Trabalhavam juntos no projeto do terraço durante o dia, mantendo uma relação profissional diante dos outros, e compartilhavam noites de intimidade crescente, conversas profundas e descobertas mútuas. O jardim suspenso evoluía rapidamente. As estruturas principais já estavam instaladas. O sistema de captação de água funcionava perfeitamente e as primeiras plantas começavam a se adaptar ao ambiente. O espaço estava se transformando exatamente como Marina havia imaginado. Um oásis verde pairando sobre a selva de pedra paulistana. "É incrível como você conseguiu trazer o cerrado para o topo de um edifício em São Paulo", comentou Rafael, enquanto caminhavam pelo terraço no fim de uma tarde. "Posso sentir a essência de Pirenópolis aqui. Era o que eu queria", explicou Marina, orgulhosa. "Não apenas plantas, mas um pedaço da alma do Brasil Central. Algo autêntico em meio a tanto vidro e concreto." Rafael parou, observando o modo como a luz do pôr do sol iluminava o rosto dela. "É isso que você faz comigo também, sabia? Traz autenticidade para a minha vida." O romance deles florescia tão viçosamente quanto o jardim, mas assim como plantas precisam enfrentar tempestades para fortalecer suas raízes, o relacionamento deles logo seria testado por ventos contrários. A primeira tempestade veio na forma de uma reportagem na revista Negócios Brasil, com o título provocativo "O Novo Jardim Secreto de Rafael Mendes". O artigo insinuava que o projeto do terraço era apenas uma desculpa para o empresário manter um caso com uma paisagista interiorana, questionava a competência profissional de Marina e sugeria que sua contratação fora motivada apenas por interesses pessoais. Marina encontrou a revista sobre sua mesa ao chegar ao escritório naquela manhã. Alguém a havia deixado aberta exatamente na página da reportagem. Sentiu o sangue gelar ao ler as insinuações maldosas, as meias-verdades, as fotos tiradas à distância que captavam momentos que, fora de contexto, pareciam comprometedores. Rafael apareceu minutos depois, furioso como Marina nunca o tinha visto. "Vou processar essa revista até a última instância", declarou, jogando seu próprio exemplar sobre a mesa. "Como ousam falar de você assim? Como conseguiram essas fotos?" Marina percebia que ele estava mais preocupado com a forma como ela tinha sido retratada do que com sua própria reputação. Isso a tocou profundamente. "Não vale a pena, Rafael, só daria mais visibilidade ao assunto. Não posso deixar que manchem seu nome, sua reputação profissional." "Meu trabalho falará por mim", respondeu ela, com uma serenidade que surpreendeu a ambos. "Quando o terraço estiver pronto, todos verão por que fui escolhida." Rafael a abraçou admirado com sua força. "Você é incrível, sabia? A maioria das pessoas estaria aos prantos agora." "Cresci observando as plantas, Rafael. Elas não reagem às críticas, apenas continuam crescendo silenciosamente, provando seu valor com ações, não palavras."
No entanto, a reportagem teve consequências. Clientes em potencial começaram a cancelar reuniões com Marina para discutir futuros projetos. Colegas que antes a tratavam com respeito, agora sussurravam pelos corredores quando ela passava. E pior de tudo, seu telefone não parava de tocar com chamadas de repórteres ávidos por uma declaração sobre seu relacionamento com o poderoso empresário. A segunda tempestade veio de uma direção inesperada. Uma tarde, Marina foi chamada à sala de reuniões principal, onde encontrou Rafael e Marcelo em meio a uma discussão acalorada. "Ah, chegou a protagonista da nossa crise de imagem", comentou Marcelo, com sarcasmo mal disfarçado. "Por favor, sente-se, senhorita Almeida." Rafael lançou um olhar de advertência ao sócio, mas este continuou. "Estive analisando os números do projeto do terraço e eles são alarmantes. O orçamento inicial foi ultrapassado em mais de 200%. Os investidores estão questionando a viabilidade financeira de um jardim." "Você sabe muito bem que aprovei cada centavo desse orçamento", interrompeu Rafael, "e que o projeto vai agregar valor significativo ao edifício. Não é apenas um jardim, é uma declaração de princípios da empresa." "Declaração de princípios ou de interesses pessoais?", provocou Marcelo. "Vamos ser honestos aqui. Este projeto só existe porque você está emocionalmente envolvido com a senhorita Almeida." Marina sentiu o rosto queimar de humilhação e raiva. Antes que Rafael pudesse responder, ela se levantou. "Senhor Vieira, entendo suas preocupações com o orçamento, mas sugiro que avalie o projeto pelos seus méritos técnicos, não por suposições sobre minha vida pessoal. Tenho uma trajetória profissional que fala por si, mesmo que seja modesta, comparada aos padrões que está acostumado. Este jardim, como o senhor desdenhosamente o chama, reduzirá o consumo de energia do edifício em 30%, melhorará a qualidade do ar interno, aumentará a produtividade dos funcionários e será um diferencial competitivo para atrair clientes preocupados com sustentabilidade. Se isso não for suficiente para justificar o investimento, talvez o problema não seja o projeto, mas a visão limitada de quem o avalia." Um silêncio atônito seguiu-se às suas palavras. Marcelo parecia chocado com a resposta assertiva. Rafael, por sua vez, não conseguiu disfarçar um sorriso de orgulho. "Além disso", continuou Marina, sentindo uma confiança que nunca havia experimentado antes, "se o conselho quiser me demitir por causa do meu relacionamento com Rafael, estou preparada para aceitar. Mas o projeto está documentado em detalhes suficientes para que qualquer profissional competente possa concluí-lo. Seria uma pena desperdiçar todo o trabalho já realizado por causa de política interna." Marcelo ajustou a gravata, visivelmente desconfortável. "Ninguém falou em demiti-la, senhorita Almeida. Apenas estamos reavaliando prioridades." "As prioridades da empresa permanecem as mesmas", afirmou Rafael, com uma autoridade que não admitia contestação. "Inovação, sustentabilidade e excelência. Este projeto incorpora todos esses valores." A discussão está encerrada. Depois que Marcelo saiu, Rafael olhou para Marina com uma mistura de admiração e preocupação. "Você foi brilhante. Mas Marcelo não desistirá facilmente." "Nem eu", respondeu ela, com uma determinação que surpreendeu a si mesma. Aquela noite, enquanto jantavam no apartamento de Rafael, ele parecia pensativo, distante. "O que foi?", perguntou Marina, notando sua preocupação. "Estou pensando no que Marcelo disse, não sobre o orçamento ou o projeto, mas sobre nós. Talvez estejamos complicando as coisas ao trabalharmos juntos, enquanto nos envolvemos pessoalmente." Um frio percorreu a espinha de Marina. "Está arrependido?" "De nós? Nunca", respondeu ele, pegando a mão dela. "É a melhor coisa que me aconteceu em anos. Mas talvez devêssemos repensar nossa dinâmica profissional. Marcelo não é o único questionando. Os investidores, a imprensa, todos estão observando cada passo que damos." "Está sugerindo que eu me afaste do projeto?" A ideia doía mais do que Marina queria admitir. O terraço já era quase uma extensão dela mesma. "Não, de forma alguma. Este projeto é seu, do começo ao fim. Estou sugerindo que talvez eu deva me afastar um pouco, deixar que você trabalhe sem minha sombra constante. Mostrar a todos que sua competência não tem nada a ver com nosso relacionamento."
Marina entendeu a lógica por trás das palavras dele, mas não podia negar o sentimento de perda. Parte da alegria do projeto era compartilhá-lo com Rafael, ver o entusiasmo dele a cada nova ideia implementada. "Se acha que é o melhor sim", começou ela, tentando disfarçar a decepção. Rafael percebeu imediatamente. "Ei, isso não muda nada entre nós. É apenas estratégia profissional. Ainda teremos nossas noites, nossos fins de semana. Só precisamos ser mais discretos, pelo menos até a inauguração do terraço." Marina assentiu, racionalmente compreendendo a necessidade, mas emocionalmente sentindo como se algo precioso estivesse sendo redefinido, cercado por novas regras. Nas semanas que se seguiram, Rafael cumpriu sua palavra. Afastou-se do projeto, limitando suas visitas ao terraço a reuniões oficiais, com toda a equipe. Em público, tratava Marina com a mesma cortesia profissional que dispensava a qualquer outro funcionário. À noite, quando estavam sozinhos, compensava a distância com uma intimidade ainda mais profunda, como se quisesse provar que nada havia mudado entre eles. Mas algo havia mudado. Marina sentia, não no amor de Rafael, este parecia mais forte do que nunca. A mudança estava na dinâmica, na sensação de estarem vivendo dois relacionamentos paralelos: o público, frio e formal, e o privado, ardente e verdadeiro. A duplicidade começava a pesar sobre ela. O pior estava por vir. Uma manhã, ao chegar ao terraço, Marina encontrou metade das plantas murchas ou mortas. O sistema de irrigação havia sido sabotado durante a noite, deixando as raízes expostas ao sol intenso por horas. Anos de experiência e semanas de trabalho árduo, arruinados em questão de horas. A equipe técnica foi chamada imediatamente. A conclusão unânime: sabotagem deliberada. Alguém havia reprogramado o sistema para despejar água em excesso nas raízes mais sensíveis, causando apodrecimento e cortado completamente o fornecimento para outras áreas. Marina sentiu-se fisicamente doente ao ver o estrago. Rafael, ao ser informado, subiu imediatamente ao terraço. Abandonando uma importante reunião com investidores, encontrou-a sentada em um banco, olhando desolada para as plantas mortas. As mãos sujas de terra de suas tentativas desesperadas de salvar o que podia. "Quem faria isso?" perguntou ela, a voz embargada. "Por quê?" Rafael se ajoelhou à frente dela, ignorando completamente que seu terno italiano de 15 mil reais estava se sujando de terra. "Vamos descobrir, prometo, e vou garantir que essa pessoa nunca mais se aproxime de você ou do seu trabalho." "Não é só isso, Rafael. São meses de trabalho. Algumas dessas espécies foram trazidas especialmente do Cerrado. São difíceis de substituir, e o prazo de entrega está a menos de um mês. É impossível refazer tudo a tempo." Foi naquele momento, vendo a dor genuína nos olhos de Marina, que Rafael tomou uma decisão. Levantou-se, pegou o celular e ligou para sua secretária. "Tânia, cancele todos os meus compromissos pelos próximos 3 dias. Sim, todos. E organize um jatinho para Goiânia hoje à noite. Precisaremos de um caminhão refrigerado também, para transporte de plantas. E entre em contato com o Instituto de Botânica. Precisamos da lista completa de fornecedores que a senhorita Almeida indicou no início do projeto." Desligou e olhou para Marina, determinado. "Vamos para Pirenópolis, hoje. Você conhece melhor do que ninguém as plantas que precisamos. Vamos buscá-las pessoalmente. Rafael, você não pode largar tudo assim. Posso e vou. Este projeto é importante demais para falhar." "E você..." Ele hesitou, depois continuou, como se tomasse uma decisão difícil. "Você é importante demais para mim. Estou cansado de fingir indiferença em público, cansado de deixar que pessoas como Marcelo ou Helena ditem como devo viver minha vida, com quem devo me relacionar." A viagem a Pirenópolis foi transformadora para ambos. Pela primeira vez, Rafael viu o mundo de Marina, a casa simples mas acolhedora onde ela cresceu, os pais amorosos que a criaram, as paisagens do Cerrado que moldaram sua visão estética. João e Margarida Almeida receberam Rafael sem julgamentos ou preconceitos. Trataram-no não como o poderoso empresário, mas como o homem que sua filha havia escolhido. E Rafael, por sua vez, deixou cair as últimas barreiras que mantinha. As maneiras formais, a reserva emocional,
o controle constante. Sua filha está salvando minha empresa e minha alma, sabia? Comentou ele com João, enquanto ajudava o professor aposentado a regar as plantas no quintal. João sorriu, ajustando os óculos. Marina sempre teve esse dom. Enxerga a beleza escondida nas coisas, o potencial de crescimento onde outros veem apenas um terreno árido. Durante 3 dias intensos, Marina e Rafael percorreram viveiros, conversaram com produtores locais, selecionaram cuidadosamente cada planta que substituiria as perdidas. Trabalharam como uma equipe perfeitamente sincronizada, complementando-se nas decisões, respeitando o conhecimento um do outro. Nas noites, hospedados em uma pousada charmosa no centro histórico de Pirenópolis, faziam amor com uma intensidade nova, como se a proximidade com as raízes de Marina tivesse desbloqueado algo primordial em ambos. Nunca me senti tão vivo quanto aqui, confessou Rafael na última noite, enquanto observavam as estrelas do cerrado na varanda da pousada. É como se tudo que construí em São Paulo fosse de alguma forma artificial, como se eu tivesse me perdido no caminho. Não é artificial, apenas incompleto, respondeu Marina, acariciando o rosto dele. Você construiu um império, Rafael. E isso é admirável. Apenas esqueceu de construir um lar para sua alma. Ele a encarou, os olhos brilhando à luz das estrelas. Meu lar é onde você está, Marina. Percebi isso agora. Não é um lugar, é uma pessoa. É você. Na manhã seguinte, o caminhão refrigerado partiu de Pirenópolis, carregado com as novas plantas. Rafael e Marina seguiram no jatinho particular, de mãos dadas durante todo o voo, como se temessem se separar novamente. Ao chegarem a São Paulo, encontraram a equipe mobilizada, pronta para a operação de resgate do jardim. Por 3 dias e 3 noites, Marina liderou o processo de replantio, contando com a ajuda incansável de Rafael, que trocou os ternos por jeans e camisetas, sujou as mãos de terra e aprendeu a diferenciar cada tipo de solo, cada necessidade específica de cada planta. A transformação de Rafael não passou despercebida pela equipe. Ver o CEO trabalhando lado a lado com os jardineiros, seguindo as instruções de Marina, sem qualquer arrogância, gerou uma onda de respeito e admiração que nenhuma política de recursos humanos poderia comprar. Na noite do 3º dia, exaustos mas satisfeitos, Marina e Rafael contemplavam o terraço renovado. Ainda levaria tempo para as plantas se estabelecerem completamente, mas o pior havia passado. O jardim sobreviveria. Obrigada, disse Marina, apoiando a cabeça no ombro dele. Por acreditar em mim, no projeto, por lutar ao meu lado. Rafael a abraçou, sentindo uma paz que jamais havia experimentado em toda a sua vida. Eu que agradeço, Marina. Você me ensinou o que é ter alma, o que é lutar por algo que vai além do lucro, dos números, do sucesso convencional. E você me ensinou que posso ser mais corajosa do que imaginava, respondeu ela, erguendo o rosto para fitá-lo, que posso ocupar espaços que nunca sonhei ocupar. Naquele momento, olhando nos olhos um do outro sob o céu estrelado de São Paulo, com o perfume das plantas recém-plantadas envolvendo-os, ambos souberam que o que haviam construído era mais resistente que qualquer jardim, mais duradouro que qualquer edifício corporativo. Era uma conexão que, como as raízes das árvores mais antigas, se entrelaçava profundamente, sustentando ambos contra qualquer tempestade. E ainda haveria tempestades pela frente. A maior delas estava prestes a se formar. A inauguração do Jardim Suspenso da R. Mendes. Incorporações estava marcada para dali a 2 semanas. Convites haviam sido enviados para clientes importantes, jornalistas especializados em arquitetura sustentável, políticos e celebridades. O evento prometia ser um dos mais comentados do ano no mundo corporativo brasileiro. Marina trabalhava incansavelmente, ajustando os últimos detalhes, certificando-se de que cada planta estivesse adaptada, cada sistema funcionando perfeitamente. Rafael, por sua vez, havia abandonado a postura de distanciamento profissional. Agora desfilava orgulhosamente com ela pelo terraço, apresentando-a a todos como a mente brilhante por trás da transformação deste espaço. O relacionamento deles, antes mantido em segredo, agora era assumido abertamente. Para surpresa de Marina,
A reação da maioria dos funcionários foi positiva. Muitos confessaram que já suspeitavam e até torciam pelo casal. Rafael parecia mais leve, mais acessível, e isso refletia-se positivamente no ambiente de trabalho. No entanto, nem tudo eram flores. Marcelo Vieira observava a evolução dos acontecimentos com crescente desconforto. Durante uma reunião do conselho, uma semana antes da inauguração, ele finalmente explodiu. "Precisamos discutir o futuro da empresa", anunciou dirigindo-se aos demais conselheiros. "Rafael está claramente comprometendo seu julgamento profissional por causa de um envolvimento pessoal. As decisões recentes, os gastos excessivos com um projeto que não traz retorno financeiro direto, a exposição pública inadequada, tudo isso coloca em risco a estabilidade da R. Mendes Incorporações." Rafael manteve-se surpreendentemente calmo. "O Jardim Suspenso já está gerando publicidade positiva para a empresa, Marcelo. 3 revistas de arquitetura solicitaram permissão para fazer reportagens exclusivas. 2 clientes potenciais mencionaram especificamente o projeto como fator decisivo para escolher nossa empresa. Quanto ao meu envolvimento com Marina, é pessoal e não afeta meu compromisso com a empresa." "Compromisso?" Marcelo riu desdenhoso. "Você cancelou 3 reuniões com investidores para ir a Pirenópolis buscar plantas. Passou 3 dias jogando terra em vasos. E agora está considerando criar uma divisão de arquitetura paisagística na empresa, algo completamente fora do nosso core business." "Estou considerando inovar", corrigiu Rafael. "Expandir horizontes. Algo que deveríamos ter feito há muito tempo, em vez de nos limitarmos a comprar empresas falidas e revitalizá-las para revenda." A discussão acalorou-se, com outros membros do conselho tomando partido. Ao final, ficou claro que havia uma divisão. Metade apoiava a nova direção que Rafael propunha, enquanto a outra metade alinhava-se às preocupações de Marcelo. Quando a notícia da reunião chegou aos ouvidos de Marina, ela sentiu um peso imenso sobre os ombros. Estava, sem querer, causando uma ruptura na empresa que Rafael construíra com tanto esforço. "Não posso deixar que isso aconteça", desabafou naquela noite, enquanto jantavam no apartamento dela. "Não quero ser a razão da sua desavença com Marcelo com o conselho." "Você não é a razão, Marina", respondeu Rafael, segurando as mãos dela. "Você foi o catalisador que me fez questionar o caminho que estava seguindo. Há anos sinto que algo falta, que estou construindo um império vazio. Você me mostrou possibilidades que eu nem sabia que existiam. Mas e se Marcelo estiver certo? E se você estiver comprometendo seu julgamento por causa de nós?" Rafael sorriu, acariciando o rosto dela. "Sabe qual é a ironia? Meu julgamento nunca esteve tão claro quanto agora. Pela primeira vez, estou tomando decisões baseadas no que realmente importa para mim, não apenas no que é esperado, no que trará mais lucro ou prestígio. E isso assusta Marcelo, porque ele nunca conseguiu se libertar dessas amarras." Marina assentiu, querendo acreditar, mas a semente da dúvida já estava plantada e cresceria nos dias seguintes. A 2 dias da inauguração, Helena Monteiro reapareceu. Desta vez, não foi ao terraço, mas diretamente ao escritório de Marina. "Precisamos conversar", anunciou, fechando a porta atrás de si, de mulher para mulher. Marina sentiu o estômago contrair-se, mas manteve-se firme. "Pois não?" Helena sentou-se, cruzando as pernas elegantemente. "Vim fazer uma proposta. Profissional e generosa, acredite. Estou ouvindo. Minha empresa de investimentos está disposta a contratá-la como consultora exclusiva em projetos de arquitetura paisagística sustentável. O salário seria 3 vezes o que você ganha aqui, mais bônus por projeto. Você teria uma equipe própria, orçamento ilimitado e liberdade criativa total." Marina piscou, surpresa com a oferta inesperada. "Por quê?" "Porque você é talentosa", respondeu Helena, com um sorriso calculado. "E porque seria conveniente para todas as partes envolvidas se você se afastasse da R. Mendes Incorporações. Rafael precisa focar no que faz melhor, negócios, não em distrações sentimentais." A oferta era tentadora em sua superfície, mas Marina percebeu imediatamente a manipulação por trás dela. Helena queria removê-la da vida de Rafael, separá-los profissionalmente,
na esperança de que o relacionamento pessoal também se deteriorasse com a distância. Agradeço a oferta, Sra. Monteiro, respondeu Marina, levantando-se, mas estou plenamente satisfeita com minha posição atual. E quanto a ser uma distração sentimental, isso é algo que apenas Rafael pode julgar. Helena suspirou, como se lidasse com uma criança teimosa. Você realmente não entende, não é? Rafael está passando por uma fase. Uma crise de meia-idade antecipada, talvez. Quando passar, e vai passar, ele voltará a ser o homem focado e ambicioso que sempre foi. E então, onde você estará? Com uma carreira destruída por associação com um caso temporário. Estou oferecendo uma saída honrosa. As palavras atingiram Marina como flechas, mas ela se recusou a demonstrar fraqueza. Se é apenas uma fase, então é um risco que estou disposta a correr. Agora, se me der licença, tenho muito trabalho pela frente. Helena saiu, mas seu veneno permaneceu, agitando dúvidas que Marina pensava ter superado. E se ela estivesse certa? E se depois da inauguração do terraço, quando a novidade passasse, Rafael percebesse que não a queria mais em sua vida? A véspera da inauguração chegou com uma intensidade quase febril. O terraço estava deslumbrante. Ipês amarelos e roxos contrastavam com a vegetação mais baixa em tons de verde e vermelho, formando um mosaico vivo de cores brasileiras. Pequenas quedas d'água criavam um som tranquilizante que amenizava o ruído da cidade. Bancos de madeira de demolição ofereciam espaços para contemplação ou reuniões informais. Painéis solares discretos forneciam energia para a iluminação noturna, transformando o espaço num cenário mágico após o pôr do sol. É mais bonito do que imaginei, confessou Rafael, abraçando Marina por trás, enquanto observavam o pôr do sol no horizonte paulistano. Você criou um milagre aqui. Nós criamos, corrigiu ela, recostando-se nele. Este terraço tem tanto de você quanto de mim. Rafael a virou de frente para si, segurando-a pelos ombros com um olhar intenso. Quero que você entenda uma coisa, Marina. O que construímos aqui, neste terraço, é apenas o começo. Tenho planos maiores, sonhos que só agora estou me permitindo ter, e quero você ao meu lado em todos eles. Antes que Marina pudesse responder, ouviram um som de palmas lentas e sarcásticas. Marcelo aproximava-se, acompanhado de 3 homens de terno. Comovente de verdade, comentou o sócio. Mas temo que precisaremos interromper este momento romântico. Temos negócios a discutir, Rafael. Pode esperar até amanhã, Marcelo. Estamos fazendo os últimos ajustes para a inauguração. Receio que não possa esperar. Estes senhores são do grupo Êxito Investimentos. Fizeram uma oferta pela sua parte na empresa. Uma oferta muito generosa, devo acrescentar. Rafael enrijeceu, visivelmente surpreso. Do que está falando? A R. Mendes não está à venda. Ah, mas deveria estar, respondeu Marcelo com um sorriso frio, especialmente considerando a instabilidade recente da liderança. O conselho está preocupado, Rafael, tão preocupado que me autorizou a buscar alternativas para garantir o futuro da empresa. Marina sentiu Rafael tensionar-se ao seu lado. A atmosfera havia mudado completamente. O momento íntimo destruído por esta confrontação inesperada. Deixe-nos, disse Rafael a Marcelo, num tom que não admitia contestação. Discutiremos isso na minha sala, agora. Quando os homens se afastaram, Rafael voltou-se para Marina, a expressão grave. Preciso resolver isso. Parece que Marcelo está tentando um golpe mais sério do que imaginávamos. Você ficará bem? Vá, respondeu ela, tentando disfarçar a preocupação. Estarei aqui terminando os preparativos. Após a saída de Rafael, Marina tentou concentrar-se no trabalho, mas sua mente estava turbilhonando de preocupações. O que aconteceria se Rafael perdesse o controle de sua própria empresa? Seria ela a responsável por essa crise? As palavras de Helena ecoavam em sua mente. Rafael está passando por uma fase... Horas depois, incapaz de esperar mais, Marina dirigiu-se ao escritório de Rafael. Encontrou-o sentado sozinho na sala de reuniões, cercado de papéis espalhados, a expressão exausta. O que aconteceu? Perguntou ela, sentando-se ao lado dele. Rafael esfregou os olhos cansados antes de responder. Marcelo passou meses preparando isso. Convenceu membros-chave do conselho de que minha liderança está comprometida,
que estou tomando decisões emocionais em vez de racionais. Consegui o apoio do Grupo Êxito para uma oferta de compra hostil. E agora? Agora preciso decidir se luto ou aceito a oferta. Ele hesitou, depois continuou. A oferta é boa, Marina. Muito boa. Financeiramente falando, seria um excelente negócio para mim. Poderia me aposentar hoje se quisesse. O coração de Marina apertou-se. É o que você quer? Desistir da empresa que construiu? Rafael a fitou com intensidade. O que eu quero é você. Uma vida que faça sentido, que tenha propósito além de gerar lucro. Por anos pensei que a R. Mendes Incorporações fosse minha maior conquista, mas agora sei que é apenas uma parte da minha história, não a mais importante. Aquelas palavras, ditas com tal convicção, tocaram Marina profundamente, mas também a assustaram. Não quero que você sacrifique tudo o que construiu por minha causa, Rafael. Não poderia viver com esse peso. Não seria um sacrifício, respondeu ele pegando as mãos dela. Seria uma escolha. Minha escolha. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Tenho medo de que um dia você se arrependa, de que olhe para trás e sinta que perdeu algo importante por causa de nós. Rafael levantou-se, caminhando até a janela. Por longos minutos observou a cidade iluminada lá embaixo. Quando se voltou para Marina, havia uma determinação nova em seu olhar. Vamos inaugurar o terraço amanhã, declarou. Será o evento mais comentado do ano, como planejamos. E depois tomaremos uma decisão, juntos. A noite foi inquieta para ambos. Marina repassava mentalmente cada detalhe do terraço, cada arranjo para a cerimônia do dia seguinte, tentando afastar pensamentos sobre o futuro incerto. Rafael, ao seu lado na cama, também parecia perdido em reflexões. O corpo presente, mas a mente distante. O dia da inauguração amanheceu com um céu de azul perfeito, como se a própria natureza conspirasse para o sucesso do evento. Desde as primeiras horas, o terraço foi tomado por uma atividade frenética. Floristas ajustando os últimos arranjos, garçons organizando as estações de serviço, técnicos testando a iluminação e o som. Marina supervisionava tudo com olhos atentos, enquanto Rafael recebia os primeiros convidados VIP para um tour exclusivo antes da abertura oficial. A química entre eles, tão natural nos dias anteriores, parecia ligeiramente forçada agora, como se ambos representassem papéis. Às 17 horas, com o sol começando sua descida no horizonte, o terraço estava repleto de convidados elegantemente vestidos. Jornalistas circulavam, capturando imagens do espaço e entrevistando especialistas que não poupavam elogios à concepção inovadora. Marina, num vestido verde esmeralda que realçava seus olhos e combinava com a vegetação ao redor, mantinha-se discretamente em segundo plano, permitindo que Rafael conduzisse as apresentações. Ele, impecável num terno claro, parecia completamente à vontade, apontando características do jardim com o entusiasmo de quem conhece cada detalhe. Em determinado momento, uma jornalista da revista Arquitetura Sustentável aproximou-se de Marina. Este projeto é revolucionário para o Brasil, comentou, anotando furiosamente em seu tablet. Como surgiu a ideia de trazer o Cerrado para o coração financeiro de São Paulo? Antes que Marina pudesse responder, Rafael apareceu ao seu lado. Foi a visão dela desde o início, declarou passando o braço pela cintura de Marina, num gesto claramente possessivo. Marina enxergou o potencial deste espaço quando era apenas concreto nu. Ela trouxe a alma que faltava a este edifício. A jornalista sorriu, percebendo a dinâmica entre eles. E parece que não foi só o edifício que ganhou uma nova alma, não é, Sr. Mendes? Rafael sorriu, sem negar a insinuação. Digamos que este projeto mudou mais do que apenas a paisagem. À medida que o sol se punha, o terraço transformou-se. Luzes suaves acenderam-se automaticamente, criando um ambiente quase mágico. Os ipês pareciam flutuar contra o céu que escurecia, e o som da água corrente misturava-se às conversas animadas e à música ambiente. No centro do terraço, uma pequena plataforma havia sido montada para o discurso oficial. Quando chegou o momento, Rafael subiu acompanhado de Marina. O burburinho das conversas diminuiu gradualmente até cessar. Boa noite a todos, começou Rafael,
sua voz amplificada pelo microfone discreto. Estamos aqui para celebrar não apenas a inauguração de um jardim suspenso, mas o início de uma nova era para a R. Mendes Incorporações. Uma era em que o sucesso não será medido apenas por números em balanços financeiros, mas pelo impacto positivo que causamos no mundo. Marina observava o público, notando a presença de Marcelo Vieira num canto, o rosto fechado, e de Helena Monteiro perto do bar, elegante como sempre em seu vestido preto, os olhos fixos nela com uma expressão indescritível. Quando iniciei este projeto, continuou Rafael, pensava apenas em criar algo diferenciado, um cartão de visitas para nossa sede. Mas graças à visão extraordinária da arquiteta paisagista Marina Almeida, descobrimos que estávamos criando muito mais. Um manifesto vivo sobre o tipo de empresa que queremos ser daqui para frente. Um murmúrio percorreu a plateia. Isso soava como o anúncio de uma mudança significativa na direção da empresa. Marina me ensinou algo que anos de MBA e experiência corporativa não conseguiram. Que verdadeiro sucesso vem do equilíbrio, da harmonia entre o que tomamos e o que devolvemos ao mundo. Que cada empreendimento, como cada planta, precisa não apenas crescer, mas nutrir o ambiente ao seu redor. Ele fez uma pausa, olhando diretamente para Marina, como se as próximas palavras fossem dirigidas apenas a ela. Hoje, quero anunciar oficialmente a criação de uma nova divisão na R. Mendes Incorporações, o Departamento de Arquitetura Paisagística e Sustentabilidade. E tenho o prazer de apresentar sua diretora, Marina Almeida. Um aplauso irrompeu da plateia. Marina olhou para Rafael chocada. Ele não havia mencionado nada sobre isso em suas conversas. Mas há mais, continuou Rafael, quando os aplausos diminuíram. Também estou anunciando a criação da Fundação Almeida Mendes para Desenvolvimento Sustentável, uma organização sem fins lucrativos dedicada a levar projetos de revitalização ambiental a áreas urbanas carentes por todo o Brasil. Outro aplauso, mais entusiasmado. Marina sentia o coração acelerado, incapaz de acreditar no que ouvia. Para liderar esses novos projetos com a atenção que merecem, Rafael prosseguiu, estarei me afastando da presidência executiva da R. Mendes Incorporações. Continuarei como presidente do conselho, mas as operações diárias ficarão nas mãos de uma nova equipe de gestão que será anunciada nos próximos dias. Um silêncio atônito tomou conta do terraço. Ninguém esperava esse anúncio. Marina viu Marcelo aproximar-se rapidamente da plataforma, o rosto pálido de choque. Esta decisão não foi tomada de forma leviana, esclareceu Rafael, notando a confusão geral. Nos últimos meses percebi que estava seguindo um caminho que já não me trazia satisfação plena. Precisava de novos desafios, de um propósito que falasse ao meu coração, não apenas ao meu bolso ou ao meu ego. Ele estendeu a mão para Marina, que a aceitou, subindo ao seu lado no palco improvisado. E preciso admitir que essa mudança de perspectiva tem uma responsável. Esta mulher incrível que, com sua visão única, me mostrou que há mais vida além do concreto e do aço, que a verdadeira riqueza está na capacidade de florescer mesmo nos ambientes mais improváveis, de enxergar beleza onde outros veem apenas utilidade. Rafael virou-se para Marina, ignorando completamente as centenas de pessoas que os observavam. Você me ensinou o que é ter alma, Marina, e por isso quero pedir aqui, diante de todos, que continue sendo minha parceira, não apenas nos negócios, mas na vida. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, abrindo-a para revelar um anel com uma delicada esmeralda cercada de pequenos diamantes. Casa comigo? O terraço inteiro prendeu a respiração. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Jamais esperara um pedido assim, tão público, tão definitivo. Tem certeza? Sussurrou ela apenas para que ele ouvisse. É um grande passo. Nunca tive tanta certeza de nada na vida, respondeu Rafael, a voz firme apesar da vulnerabilidade em seus olhos. Marina olhou para o anel, para o homem à sua frente, para o jardim florescente ao redor deles. O jardim que haviam criado juntos, que haviam lutado para salvar, que simbolizava tudo o que haviam construído nos últimos meses. Sim, respondeu ela finalmente, um sorriso luminoso abrindo-se em seu rosto. Sim, eu caso com você. O terraço explodiu em aplausos. Rafael colocou o anel no dedo de Marina e a beijou.
um beijo tão cheio de promessa e paixão que ela sentiu como se flutuasse. Quando se separaram, Marina notou que Marcelo havia desaparecido da plateia. Helena, porém, permanecia em seu lugar e, surpreendentemente, levantava sua taça em um brinde silencioso na direção deles, um gesto que parecia quase respeitoso. A celebração continuou noite adentro. O jardim suspenso, iluminado como um sonho, testemunhava não apenas o triunfo profissional de Marina, mas também o início de uma nova jornada para o casal. Meses depois, numa tarde ensolarada, Marina e Rafael celebraram seu casamento em uma cerimônia íntima no quintal da casa dos pais dela em Pirenópolis. Sob um gazebo natural formado por ipês floridos, trocaram votos que falavam de crescimento, raízes profundas e flores que desabrocham no tempo certo. A Fundação Almeida Mendes tornara-se rapidamente uma referência em projetos de revitalização urbana. Marina dividia seu tempo entre São Paulo e Pirenópolis, onde haviam comprado uma fazenda para experimentos com recuperação de áreas degradadas do Cerrado. Rafael, livre do peso de administrar uma corporação, descobrira uma nova paixão: mentorear jovens empresários socialmente conscientes, ajudando-os a construir negócios que equilibrassem lucro e propósito. A.R. Mendes Incorporações, sob nova gestão, prosperava, seguindo a visão de sustentabilidade que Rafael havia estabelecido. Marcelo Vieira eventualmente fizera as pazes com a nova realidade, reconhecendo que a mudança havia sido positiva para todos. Numa noite tranquila, enquanto observavam as estrelas do Cerrado no terraço de sua nova casa, um projeto que mesclava a arquitetura contemporânea com elementos tradicionais goianos, Rafael abraçou Marina por trás, suas mãos repousando suavemente sobre o ventre dela, onde uma nova vida começava a crescer. Pensei que construir empresas fosse minha grande realização, sussurrou ele, beijando-lhe o pescoço. Mas nada se compara a isso. Construir uma vida com você, ver nosso amor florescer em uma família. Marina sorriu, cobrindo as mãos dele com as suas. Como as plantas que cultivamos, nosso amor precisou de tempo, de cuidado, para revelar sua força. E agora, olhe o que criamos juntos. Ao redor deles, o jardim que haviam plantado desde a mudança respirava vida. Ipês, buritis, pequizeiros e dezenas de outras espécies nativas formavam um pequeno santuário de biodiversidade. Um microcosmo do Cerrado que representava tudo o que valorizavam: resiliência, autenticidade e a capacidade de florescer mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. Você me ensinou o que é ter alma, repetiu Rafael, as palavras que havia dito no dia da inauguração do terraço, agora carregadas de uma compreensão ainda mais profunda. E Marina, emocionada, respondeu com as palavras que haviam se tornado uma espécie de mantra para eles. E você me ensinou que até as flores mais delicadas precisam de coragem para tocar o céu. O beijo que se seguiu selou não apenas seu amor, mas a certeza de que o verdadeiro luxo da vida está em ter alguém que enxerga sua essência, que acredita em seu potencial, que cresce ao seu lado, como plantas que juntas formam um jardim mais forte e mais belo do que jamais conseguiriam sozinhas. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada de Marina e Rafael tenha tocado seus corações. Esta é uma história que nos lembra que o amor verdadeiro não apenas nos aceita como somos, mas nos ajuda a florescer em nossas melhores versões. Para mais histórias inspiradoras como esta, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa despertou emoções em você, não deixe de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram as complexidades do amor e da vida. De onde você está assistindo? Conte-nos nos comentários. Sua conexão com nossas histórias é o que nos faz continuar cultivando estes momentos especiais com você.